Gente pra caramba. Meu Deus, por onde eu vou? Bom, essa palestra tem para mim uma importância muito grande, porque eu vou trazer um amigo muito especial, que admiro demais, e é uma das mentes mais brilhantes que eu conheci nessa área de tecnologia. Eu vou dispensar um pouco do currículo dele, senão eu ficaria o dia inteiro falando, mas eu vou chamar aqui René de Paula Júnior. Ele é chefe da Roda e Avisa Comunicações. É tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira. Obrigado, Edu, obrigado pelo carinho. Gente, muito legal estar aqui. Edu, muito legal participar dos teus eventos. Eu tenho que, em primeiro lugar, cadê? Está lá, a pergunta de $1 bilhão. Mas antes de mais nada, eu tenho um passador? Tem. Oba, isso é bom. Eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu estava conversando com uma das meninas aqui. Caso vocês procurem por quem é René de Paula e apareça alguém pelado, não fui eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, eu tenho um homônimo que ele é muito querido, que também chama René de Paula, e ele é fotógrafo de moda. Então, eu lembro que há muito tempo, eu fui conversar com um cara, eu falei, olha, meu nome é René de Paula. Ele falou, peraí, eu tenho um amigo René de Paula. Eu falei, ele é fotógrafo. Aí, ok, desencanei. Aí uma vez estava fazendo uma apresentação corporativa, aquelas coisas, né, com um monte de gente assistindo, que nem aqui assim, e eu esqueci de fechar o Messenger, na época era Messenger. E aí, o que acontece, apareceu uma mensagem, oi Renê, eu sou da Mulata Brasil, marca de biquínis, eu queria fazer um book. Acabou a palestra, acabou. Aí eu falei, gente, eu não sei quem é, eu não vou fotografar ninguém, e era o outro Renê. Aí um belo dia, eu conheci o outro Renê, a gente marcou, e foi muito engraçado porque a gente nunca tinha se visto e tal. Eu fui de camiseta preta, calça preta e tênis, ele foi de camiseta preta, calça preta e tênis. Eu falei, para, que é muita coincidência por aqui. Então, infelizmente, eu sou esse Renê aqui. Vamos ver como é que eu passo isso daqui? Então a pergunta é, quem é esse sujeito? Ele não eu fico muito feliz que ele não contou aqui minha biografia nem nada, porque é sempre muito difícil para mim, nessa altura do campeonato, acabei de fazer 60 anos, para conseguir, sei lá, que diabos, quem é esse cara, quem é esse sujeito? Mas quem é esse sujeito me faz lembrar de um personagem, de uma professora de português, porque parece uma pergunta de análise sintática, né? Quem é o sujeito, quem é o objeto, quem é o predicado, quem é o verbo e tal. Essa é minha avó, Helena Nogueira de Paula, vovó Helena. Ela alfabetizou gerações em Ribeirão Preto, minha família do interior, né? E só que tem um problema, eu adorava minha avó, ela sabia poemas de cor, era uma figura super interessante, mas na vida ela morreu sem que ela entendesse o que eu fazia da vida. Esse que é o problema de trabalhar com tecnologia, né? Você vai explicar para a avó nunca vai entender direito e tal. Então, bom, tá aí minha avó, aquele pequeno objeto ali sou eu, há 60 e poucos anos atrás, numa igreja aqui pertinho, né? Mas, bom, vamos nessa história de tentar falar quem é esse sujeito aqui, quem sou eu. Aquele sou eu numa idade em que eu pensava em duas coisas, mama e mamar, que para mais ou menos a mesma palavra, né? Mama e mamar. Aí passou um tempo, aí tinha esse cara aqui, que morava aqui no centro da cidade, e aí ele ficava se perguntando assim, peraí, eu moro na cidade de São Paulo, eu moro no estado de São Paulo, eu moro no Brasil. Eu não entendi essas coisas muito bem. Aí um belo dia esse rapaz entrou na engenharia, vejam vocês, foi fazer uma carreira de exatas, olha que bom moço, acho que a única vez que eu usei gravata na vida, não, né? Talvez não. Né? E aí eu lembro que quando você está na engenharia, você tem várias perguntas, né, que estão sempre na sua cabeça. Qual é a equação que você vai usar, né, como é que você resolve um problema de termodinâmica, de resistência dos materiais, como é que você resolve um problema desse daquele. Mas na verdade acho que a minha maior descoberta nessa fase foi a cura universal para a insônia. Caso vocês não consigam dormir, basta um livro de álgebra linear. Não sei se vocês já passaram por isso. 3 minutos você está em estado de coma, tá? Aí o que acontece? Alguma coisa aconteceu que eu fiquei descabelado, como vocês podem ver,
Num certo momento da engenharia, eu falei, cara, o que eu estou fazendo nesse filme? Não é isso que eu quero. E aí, nesse momento, eu descobri várias coisas. Acho que a primeira coisa que eu descobri quando eu fui para a comunicação, onde eu acabei me formando em comunicação, tá? Mas a primeira grande descoberta que eu fiz é que eu nunca mais devia deixar o cabelo crescer desse jeito, tá bom? Por isso, ok, todo mundo já foi jovem um dia. Mas eu acho que a questão que eu realmente aprendi ali, e agora a gente está indo para um cenário um pouco mais idílico, a gente está indo para a Grécia, é uma pergunta muito antiga. Porque quando você faz exatas, se o cara te dá uma prova que, sei lá, foi prova no Enem de Singapura, se traduzir é a mesma prova e a mesma resposta. Se alguém te perguntar, dá um problema de matemática aqui ou em Hong Kong, ou sei lá onde, é o mesmo problema, certo? Porque você está lidando com coisas que são universais. Vocês que trabalham com lógica, com programação, é tudo universal, certo? Certo. Aí quando eu fui para comunicações, a primeira pergunta que fazem não é quanto tempo vai durar a máquina, qual é a potência do motor. Não, a primeira pergunta que as pessoas fazem, qual é? Eu já vou explicar qual é. Bom, vamos supor, você viajou para a Grécia, tá bom? Você está na Grécia e aí tem um lugar muito bacana, que em Atenas tem a praça onde os filósofos circulavam, né? Aquela praça onde as pessoas criaram a democracia, a famosa Ágora. Essa é uma foto ali da pedra onde os filósofos subiam para falar. Um dos filósofos que você podia de repente encontrar ali, espero que não, porque o cara era chato pra caramba, era um cara chamado Sócrates. Não, ele não jogava bola, não, ele enchia o saco dos outros com umas perguntas assim: o que é o bem? Aí você fala, puta meu, não vem. Como assim? Não, o que é a beleza? Por que você está perguntando? Não, eu quero chegar numa definição universal de beleza. Eu quero entender o que é a verdade com V maiúsculo. Eu quero chegar na essência das coisas, certo? Certo. Aí, bom, ninguém gostava desse cara, estava com o saco cheio. Um dia estava muito sol, aí ele resolveu ir num corredor coberto. Ali na praça tem esse corredor coberto que se chama Estoa. Estoa é um corredor só para assim, você escapar do sol. Está todo mundo pelado mesmo, né? Então você pelo menos fica ali embaixo, está tudo bem. E na Estoa, o que tinha? Estoicos. Estoicos eram professores de aluguel, de filosofia, que ensinavam você a fazer palestras assim bonitas, você ser um influencer na Grécia e tal. E aí o Sócrates falou, esse não me escapa. Aí ele chegou para o estoico e perguntou, o que é beleza? E sabe o que o cara perguntou, o que ele respondeu? Quem? Como assim quem? Quem é a pergunta de $1 zilhão. Porque, cara, beleza não é universal. Verdade não é universal. Nada é universal. O Sócrates estava fora de si. Não tem nada que você consiga propor que vale absolutamente da mesma maneira para todo mundo. Então, quando eu fui lá para comunicações, alguém falou, olha, você vai ter que fazer uma palestra. Qual é a primeira pergunta? Para quem? Para quem? Porque eu tenho que mais ou menos pensar o que é importante para vocês, que linguagem que eu uso. A roupa eu sempre erro, eu já me conformei, eu sempre erro a roupa. Né? Mas é a primeira pergunta que a gente faz, porque senão você erra na mosca, certo? Então, mas eu vou tentar mostrar que isso não é só uma questão de comunicação, isso não é só uma questão de marketing, não é só uma questão de nada, é uma questão muito mais profunda. Porque, por exemplo, você está viajando e você vê essa foto, você pode perguntar vários quens. Quem é o cara na estátua? Ou então, quem foi o gênio que colocou um chapéu de burro na estátua? Né? Ou então, você pode perguntar para quem que o passarinho está olhando antes de fazer cocô na estátua. Ou então, se você tem uma garagem particularmente infeliz, como eu já tive, quem é o filho da mãe do engenheiro que fez uma... Você pergunta isso todo dia. Quem foi o cara que fez essa garagem horrível? Né? Ou então, você pode perguntar quem é o gênio que fez esse guarda-chuva, que para mim é o guarda-chuva mais legal da história do universo. Adoro, eu quero comprar um para mim também. Né? Mas, bom, voltando, o que acontece é que um belo dia eu tive que pentear o cabelo, voltar para o mercado de trabalho e eu comecei a trabalhar com internet, comecei a trabalhar em agências. Aí eu descobri que tem outra pergunta além do quem, é a pergunta do quem é quem. Né? Quem manda nessa história, quem é o puxa-saco do chefe, quem é o cara... Isso normalmente você demora uns 6 meses para descobrir. Você entra na ingenuidade achando que você vai arrasar, até descobrir que você está no meio de... Tem vários tratores ali que estão no meio do seu caminho. Isso demora uns 6 meses para cair essa ficha, tá? Até que você chega num certo momento, agora aos 60, absolutamente invisível para o mercado de trabalho. Aquela foto é colorida, tá? Depois dos 60 você fica assim, 60 tons de cinza. Tá?
Então, agora eu estou nesse momento que, puta, felizmente, o Edu não contou aqui minha biografia, porque nem eu sei, né? Se eu tivesse que contar para minha avó, o que eu tenho que fazer agora, né? Que o ChatGPT não faz. O que eu tenho que fazer agora, o que sobrou para eu fazer, que o ChatGPT não faz melhor, não é mesmo? Aliás, um disclaimer aqui, essa palestra não contém inteligência artificial, apesar da Microsoft, porque fazia muito tempo que eu não abri o PowerPoint e agora tem o raio do Copilot, que é a coisa mais irritante do mundo. Então, não sei se vocês já passaram por isso ou não, Copilot é um intruso, é um xarope. Aí eu tirei, tudo que está aqui, as fotos eu que tirei, é tudo feito em casa, é tudo manual, tá bom? Então a minha avó, tadinha, eu ia ter que contar que, infelizmente, eu estava entrando num certo momento da minha carreira, que é assim, que quando uma empresa queria inovar, sei lá, a água bateu na bunda, não sei, ai meu Deus do céu, vou ter que inovar. E como é que uma empresa inova? Quem é o cara esquisito que eu vou ter que contratar? Eu já caí nessa armadilha várias vezes. Contrata um cara esquisito achando que vai acontecer algum milagre. O milagre não acontece, você demora 6 meses para descobrir quem é quem e você acaba uma hora saindo pela porta de trás. Mas vamos voltar para essa questão do quem, porque ela é importante em todos os mercados. Eu falei aqui da Microsoft, podia ter falado aqui do Google, podia ter falado do Facebook. Quer ver uma coisa interessante? Quando eu trabalhava na Microsoft, a gente fazia telefones, não sei se quem lembra disso, que rodava uma coisa chamada Windows Mobile. Não precisa fazer xixi, ok, passou, não vou, bom, vocês não lembram mais disso, graças a Deus. Num certo momento apareceu o iPhone, certo? O Wi-Fi, ai credo, esse iPhone é uma porcaria, esse iPhone não vai dar certo, o nosso é muito melhor. Alguém lembra do Windows Mobile? Quem aqui tem iPhone? Todo mundo tem iPhone, certo? Por quê? Porque tinha um cara lá, um Ken, chamado Steve Jobs, que ao invés de perguntar como engenheiro, qual é a versão do Bluetooth, qual é a carga da bateria, qual é o processador, ele pensou em quem vai usar. Ele pensou numa avó, talvez como a minha avó, que o que ela realmente quer é colocar a foto do neto logo na cara, logo na home. Isso ninguém fazia antes, nenhum celular tinha pensado nisso. Cara, eu quero colocar a foto do meu cachorro na home. Né? E esse cara, depois que um cara desse vai embora, um cara que tem essa sensibilidade para quem está do outro lado, para quem é o verdadeiro usuário, tudo se perde. Quer ver um exemplo interessante de quem realmente não entende nada de quem? Google. Né? O Google, quando faz qualquer evento de lançamento, aqueles óculos esquisitos que ninguém vai usar, né? Os robôs que ninguém vai ter... Onde que os caras estão com a cabeça? Porque eu acho que eles se tomam como referência, eles não entendem de pessoas, eles não conseguem imaginar que existe gente que não trabalha no Vale do Silício ganhando $200 mil por ano, né, e que não vive numa bolha. Eles não conseguem ter essa capacidade, por isso que eles estão levando bolada nas costas. Por isso que eles estão... Veja, uma das coisas mais interessantes do ChatGPT é o quê? Parece uma pessoa, ele conversa com você. Uma coisa que nerd normalmente não consegue, né? Nenhum nerd consegue conversar com ninguém. Mas quem criou o ChatGPT conseguiu. E aí eu vou contar uma história curiosa aqui, para vocês verem como quem é uma pergunta. Esse sou eu antes de descobrir que melhor é deixar o cabelo assim, não tinha jeito. Bad Hair Day, dia de cabelo ruim. Tem lá no Vale do Silício um lugar chamado Singularity University. Alguém já ouviu falar? Tem a ver com tecnologias exponenciais e tal. Então, em 2011 eu fui para lá, tá? Eu consegui ir para lá, tal, eu estou aí com os caras, diplominha e tal, mas é muito engraçado porque essa história de singularidade, esse termo, não sei se vocês já ouviram, foi criado por um mega nerd, um cara nerd, cabeção, ele é conselheiro do Google, tal, que é um cara chamado Ray Kurzweil. E aí, ele vai falar com vocês, ele vai fazer uma palestra de encerramento, que nem essa aqui e tal. Moral da história, acho que o cara perguntou, quem vai? Aí falou, vai um bando de brasileiros. Eu falei, acho que eu não vou, eu vou aparecer como holograma. Né? Ele apareceu como holograma, tá bom, para mim tá bom e tal. Aí ele começou a falar de coisas que para ele são, nossa, super interessantes. Ele acha que vai chegar um momento que a tecnologia vai evoluir tanto que a gente não vai precisar mais morrer. A medicina vai dar um jeito nisso, e mesmo que teu corpo, sei lá, não esteja tão bem assim, você pode fazer o upload do teu cérebro para a nuvem, né? Para você viver, eles estão chamando isso de transhumanismo, né? Eu ouvindo aquela bananada toda tal, aí ele falou de imortalidade, falou disso daquilo, aí eu levantei a mão, aí eu falei, olha,
primeiro, quem sou eu, Renê, tal, Brasil. Eu tenho, primeira questão, não precisa me backupear porque eu sou chato, não precisa me prolongar muito tempo, deixa embora, tá tudo bem, não precisa fazer, não ocupa a nuvem comigo. Mas a primeira pergunta que eu faço, bom, se a gente for imortal, quem vai ser primeiro? Não vai ser todo mundo. Quem vai ser primeiro? O Putin, o Trump? Se for o Trump o primeiro, eu não quero ser o segundo, deixa o cara lá. Manda o Elon Musk para o cara, sei lá quem manda o Mark Zuckerberg, né? E aí, obviamente, depois, eu até fiz um pequeno, acho que eu até vou contar essa historinha. Eu estendi um pouco a minha pergunta, porque eu falei, olha, meu caro, eu amo as pessoas que eu amo, e eu cuido das pessoas que eu amo, porque eu sei que elas não vão durar para sempre, porque eu sei que eu não vou durar para sempre, porque eu sou mortal, né? Se eu me tornar imortal, o que quer dizer amor? O que quer dizer cuidar? Né? Como é que eu vou poder olhar para os outros humanos? Vai quebrar isso. Bom, tiraram o microfone de mim, eu não falei mais nada esse dia, ficou tudo por isso mesmo. Mas aí o que acontece, eu fiz uma outra pergunta, tem um outro quem ali, para um cara que também é o melhor palestrante do universo, é um cara chamado Peter Diamandis. Vocês talvez já tenham ouvido falar, ele tem um conceito chamado de abundância. Abundância. Ele acha que a tecnologia vai fornecer abundância infinita, é só uma questão de tempo, todos os problemas vão se resolver e tal. Bacana, eu peguei o microfone e perguntei o quê? Quem? Quem vai resolver os problemas do mundo? Quem? Né? Quem? E abundância para todo mundo tem para todo mundo? Desculpa. Quem vai garantir? É fácil falar. Né? Às vezes, quando você vê discurso de tecnologia, você fala, olha, a inovação vai resolver os problemas do aquecimento global. Você fala, legal, quem? Quem? Quem vai deixar de comprar um carro novo? Quem vai deixar de comprar um iPhone novo? Quem vai trocar o carro por um carro elétrico? Quem vai... Né? Fica tudo no ar, né? Aliás, isso me lembra uma conversa que eu tive uma vez com o ChatGPT, eu estou sempre conversando sobre os temas mais diversos, tal. Eu uma vez uma pergunta meio filosófica, e aí o ChatGPT falou o seguinte, não, porque nós... Aí eu falei, lembrei da minha avó, professora de português, esse sujeito está errado, cara. Não tem nós. Em primeiro lugar, eu sou mortal, você não é. Em segundo lugar, nem gente você é. Para com essa história, não tem nós. Como assim? Você, não, porque eu. Aí você falou, também não tem eu aí. Você não é um eu. Né? Para alguém ser um eu, você imagina várias coisas. Primeiro, que ele exista. Segundo, que eles tenham... Sei lá, se o cara muda de opinião, se ele de um dia para o outro é outra pessoa, é um eu. Né? Se você não sabe como ele vai ser no dia seguinte, é um eu. Aí ele falou, não, veja bem, isso é um recurso que eu faço só para me comunicar com vocês. Eu falei, coitadinho de nós, né? A gente é tão burro que você tem que dar, né, uma maciada no discurso só para... Isso não chama condescendência, né? Mas tudo bem. Mas voltando, tem um outro episódio aqui da Singularity. Eu fiquei bastante decepcionado com esses caras, porque eles tinham um discurso que eu acho que passou da hora, que é o discurso de achar que a tecnologia sozinha vai salvar a gente, que a inovação sozinha vai salvar a gente. Tá? Eu falei, vocês não estão levando em consideração, sei lá, desigualdade, vocês não estão levando em consideração diferenças culturais, vocês não estão levando... E acho que o caso foi muito claro para mim. Uma vez eu participei de um projeto com eles tinham criado lá uma consultoria e tal, e aí a cidade de Medellín, alguém já foi para Medellín? Vão, é muito legal. Baita cidade legal na Colômbia, maravilhosa, dá um banho em São Paulo, a gente tem muito que aprender com eles e tal. E aí eles contrataram essa consultoria a peso de ouro, mas assim, deve ter custado, eu não ganhei nada, eu ganhei pouquinho, mas o pessoal deve ter enchido o rabo de dinheiro. E aí chegaram os gringos com aquela arrogância de gringo. Nós somos os gringos, estamos chegando aqui direto do Vale do Silício, deuses, né, deuses da inovação, e nós vamos aqui resolver os problemas de vocês do terceiro mundo, que são, né, que são o quê? Quem? Muito engraçado, porque logo nas primeiras reuniões, um dos caras da Colômbia me chamou de lado e falou, meu, que bom que você está nesse projeto aqui, porque esses gringos, primeiro eles não falam a língua, eles nunca tiveram aqui, eles não entendem patavina de América Latina, eles não sabem o que estão falando. E eles tinham toda a razão, porque se alguém tinha alguma coisa para ensinar, eram esses caras de Medellín. Eles conseguiram uma coisa absolutamente fabulosa, que é juntar os quens. A cidade queria resolver várias crises, narcotráfico, poluição, etc. e tal. A sociedade civil, junto com a academia, junto com a iniciativa privada e junto com o poder público, sentaram na mesa
Isso acontece, não, parece mentira, mas é possível acontecer. E quando isso acontece é muito legal. Isso aconteceu em Medellín. As pessoas de vários segmentos da sociedade abraçaram o futuro da cidade e conseguiram reverter o que antes era fundo de seriado do Pablo Escobar, né? Agora é uma cidade maravilhosa, tal. Por quê? Porque eles, ao invés de ficar ouvindo que gringo foi lá, ia falar alguma palavra meio chula, como é que você fala? Expelir regras. Né? Eles foram lá expelir regras e os caras falam, meu, sai daqui, o que vocês estão falando, não, aqui não tem território aqui para vocês. Né? Para mim foi uma lição muito legal. Essa é uma lição interessante. O verde e amarelo é coincidência, não fui eu, não tem nada a ver com... Não, ele é assim, tá bom? Alguém lembra o que é isso? Acho que muitos de vocês não tinham nascido em 2005. Vale do Silício tinha uma figura muito importante, que é um dos fundadores do Media Lab do MIT, um cara chamado Nicolas Negroponte. Ele, cabeção, né, poderoso, um cara super inteligente, super influente, ele falou o quê? Eu vou resolver os problemas do mundo. Que é isso que você faz quando, né, sei lá, por que não? Eu vou resolver os problemas do mundo, eu sei como resolver os problemas do mundo, certo? E aí a ideia dele foi a seguinte, bom, tem uma coisa chamada internet é maravilhosa, na época era, desculpa, o tempo passou, né, mas eu acho que eu sei como resolver o terceiro mundo, subdesenvolvimento e tal. Eu vou criar um laptop de $100 e o projeto chamava OLPC, um laptop por criança. A ideia dele era produzir laptops muito baratos, $100, e distribuir isso à torto e à direito pelo terceiro mundo. Por quê? É só jogar tecnologia, vai dar tudo certo. Dali para frente é só sentar e esperar. Adivinha o que aconteceu? Nada. Né? Na verdade, esse problema foi... Acho que o único lugar... Foi tudo mico. Por que mico? Porque ele não conhecia o quem. Ele não sabia com o que ele estava falando, ele não sabia a realidade da África, ele não sabia a realidade do Oriente Médio, ele não sabia a realidade da Ásia, ele não sabia a realidade do Brasil, ele conhecia o Vale do Silício. Certo? Certo. Ele não tinha a menor ideia de onde ele estava pisando. Então você chega num certo país, olha, eu quero resolver. Ah, traz dinheiro para cá. Corrupção, desaparece tudo. Ou então o país fala, não, me manda aqui 20 mil desses seus laptops. Aí o que acontece? O professor não tem capacitação, o lugar não tem infraestrutura, não tem internet. Ou então mesmo nos lugares que de repente até tinha internet e infraestrutura, se você joga um negócio desse na mão de uma criança, adivinha qual é a primeira coisa que acontece? Joguinho, né? É ou não é? Então, o único lugar que deu certo, e eu acho que isso vale a pena também, de novo, para a gente reconhecer o quem, foi o Uruguai. O Uruguai, naquele momento, criou uma iniciativa, que agora eu já esqueci o nome, que é o seguinte, não, vamos levar esse negócio a sério, vamos criar um programa de capacitação para os professores, vamos criar um programa de infraestrutura, vamos criar um programa de acompanhamento. Essa iniciativa, que começou há 15 anos, sei lá, 15, 20 anos no Uruguai, ela continua de pé até hoje e foi uma verdadeira transformação digital num país. Foi a tecnologia? Não foi. Foram as pessoas. Foi quem? E aí você tem que dar nome para as pessoas, você tem que conhecer essas pessoas, você tem que entender. Tem uma outra história que eu acho que é legal também, que os detalhes meio tanto faz. Imagina mais um gringo ricão, sei lá, eu sou um médico cirurgião cardíaco, gringo, super bem sucedido, agora eu acho que está na hora de eu fazer o bem para a humanidade. Aí o cara falou, olha, eu vou, né, americano aqui, eu vou salvar o mundo, eu sou o super-homem, né, eu vou salvar o mundo. Eu vou escolher um país que não está nada bem. Aí ele escolheu um país, eu não lembro qual era, vamos supor que fosse Camboja, que é um país que eles bombardearam até não poder mais, tudo bem. Aí, vamos lá para o Camboja resolver o problema dos caras. Aí ele chegou lá para o presidente e falou, olha, eu vim ajudar vocês. Qual é o maior problema que vocês têm aqui? O cara falou, puta, mais um gringo aqui, que saco, eu vou inventar qualquer coisa. Educação. Educação, saúde, a gente tem uma mortalidade infantil altíssima. Eu falei, pronto, maravilhoso, então deixa eu conversar com o ministro da Saúde. Aí ele vai falar com o ministro da Saúde, o cara fala, puta, mais um gringo vem aqui me encher o saco. Bom, sabe qual é que é? O problema aqui não é a saúde, o problema aqui é a economia. Tá bom, vou falar com o ministro da Economia. Aí ele vai falar com o ministro da Economia e fala, olha, sabe o que é? O problema aqui, o problema daqui é o problema de infraestrutura. Bom, moral da história, ele estava andando que nem uma barata tonta, não estava indo em lugar nenhum, claro, né? Estavam cozinhando o cara. Ele falou, eu desisto, desencana, eu vou embora daqui e tal. Mas aí ele resolveu olhar o quê? Os números. E ele percebeu que tinha uma aldeia no meio do nada em que as crianças não morriam. Era diferente.
Ele falou, bom, eu sou um médico, eu vou descobrir que de repente deve ser o DNA, deve ser, sei lá o quê, o clima, deve ser, sei lá que diabo que é. Aí o cara foi até lá, ele descobriu o seguinte, era uma questão muito mais interessante. No país inteiro, quando as mulheres tinham filhos, os filhos eram que nem galinha, saia correndo por ali, para cá, ninguém prestava atenção, era uma confusão, os caras viviam soltos, né? Naquela aldeia, por alguma razão qualquer, as mães que tinham a mesma comida, a mesma grana, ou falta de grana, melhor dizendo, né? As mesmas condições ruins, elas pegavam a molecada pela orelha, na hora do almoço, fala, cara, come, quero ver você limpar o prato. Aí depois de noite, senta, come, quero ver você limpar o prato. Era só uma questão da maneira como elas, né, tratavam os filhos. Ao invés de deixar ao acaso, sentava e botava ali um esforço para o moleque comer. Isso diminuía a mortalidade infantil imensamente. Aí o cara falou, eu estou aprendendo com elas. Você sabe o que ele fez? Ele pegou, capacitou algumas dessas mulheres para serem multiplicadoras e elas foram de aldeia em aldeia multiplicando essa mensagem e ele conseguiu reverter uma situação de mortalidade infantil com zero tecnologia, com zero blockchain, zero qualquer coisa. É até um processo exponencial, isso sim é exponencial, porque se você tem duas que capacitam mais duas, é uma progressão geométrica, é assim que você pode salvar um país. Eu gosto muito dessa história. Mas recentemente, falando em MIT, eu resolvi participar de um evento, eu nunca tinha ido para o MIT, sei lá, sonho, né? Aí tinha sobrado uma grana, eu fui participar de um evento que chama MTech. Legal, bacana, era no meio da pandemia, eu estava de máscara, super tenso com essa história. Mas aí tinha uma palestra de um cara que é um figurão, Dave Ferrucci, nunca tinha ouvido falar. Quem é o Dave Ferrucci? É um dos pais do Watson. Quem ainda lembra do Watson? Piada de mau gosto, né? Quem lembra? Quem caiu nessa, lembra? O Watson parece que ia resolver todos os problemas do mundo, parece que era o gênio da lâmpada, né? Parece que era um robô maravilhoso, não era nada, né? Jogada de marketing, aliás, a IBM de marketing absolutamente imbatível. Aí o cara sentou lá, falou da história do Watson. Watson, para quem não lembra, foi uma das primeiras inteligências artificiais que caiu assim no gosto público, porque ele participou de programas de televisão, fizeram campanhas maravilhosas, mas na verdade era meio marmelada, porque você tinha que treinar o Watson, ele não sabia fazer nada. Então, se você tinha um cliente com alguma necessidade qualquer, o Watson tinha que ser treinado, isso custava uma fortuna, né? Mas aí ele falou, aí eu levantei a mão, adivinha o que eu perguntei? Quem? A primeira pergunta, por que o Watson tem nome de gente? Né? Porque, cara, primeiro é uma máquina, né? A outra questão é a seguinte, se você tem uma máquina que em princípio vai dar a resposta definitiva para todos os problemas do universo, tem uma autoridade suprema, como se fosse uma divindade, isso faz sentido? Eu volto para a questão do Sócrates e do cara do estoico lá. Tem alguma resposta que seja universal? Eu falei, vocês não deveriam fazer, ao invés de falar assim, olha, se eu pergunto para uma entidade, a entidade fala, eu acho que a resposta é essa, ela deveria falar, olha, existem várias possibilidades, cada um com um peso, depende do caso, deveria ser, sei lá, como se fosse um board. Por que vocês não fazem uma coisa que são várias vozes? Porque não tem uma voz só. É ou não é? Não tem uma voz só, não tem um gênio, não tem um oráculo. Né? O mundo é feito de várias vozes. O que é verdade, de repente, nos Estados Unidos, para mim vai ser uma bananada. O que vai funcionar na Colômbia pode não funcionar no Camboja. Não dá para dar uma resposta só. Não gostou, basicamente, não gostou, ficou meio puto com a minha pergunta, não valeu. Mas aí teve um outro cara também, eu não sei pronunciar o nome dele, chama Andrew NG. É um sobrenome, acho que vietnamita, não é isso? Sei lá, Ing, eu não sei como é que chama isso. O nome do cara é um gerúndio, basicamente. Aí, super simpático, ele estava falando justamente dos dados que são usados para treinar as inteligências artificiais, né? Dados que estão disponíveis, dados que estão por aí. Aí eu levantei a mão e adivinha que eu perguntei? Quem? Quem está de fora? Que dados que não foram usados? Porque veja, se você só alimenta com dados do mundo ocidental, e o pessoal da África? E o pessoal, é como quando você vê às vezes medicina, né? Os caras, a gente mapeou o DNA da humanidade. Falou, pera um instante só, você mapeou o DNA de quem? Né? De todo mundo mesmo, né? Quem é negro, quem é povo original aqui do Brasil, quem é chinês.
É de todo mundo ou não é? Alguém ficou de fora. Alguém está excluído dessa história. Aliás, uma das tentações que vocês vão provavelmente enfrentar no dia a dia é essa. Vamos trabalhar em cima dos dados. Cadê os dados invisíveis? Vocês têm dados de algumas coisas, mas não de outras. E se a solução estiver fora daqueles dados? Quem disse que aqueles dados representam? Quem disse que os robôs que a gente trabalha hoje foram treinados com os dados de todo mundo? De repente não, de repente ele pode estar sendo super categórico. Eu sei que tem gente já usando o ChatGPT para conselho amoroso, né? Eu sei, horóscopo, várias coisas e tal. Mas a questão é, a sabedoria dele se aplica, né? Funciona no Irã, funciona em São Paulo, funciona em Porto Alegre? Não sei, porque a gente cai nessa ilusão de que a gente tem uma resposta única, que a gente vai ter uma voz única, que vai ter uma verdade única. E a coisa não é assim. Veja, uma coisa que acho que vocês devem provavelmente ter observado na própria empresa, quanto mais diversa é uma empresa, quanto mais vozes você tem participando, mais rico é o processo. Né? Não adianta, tem até uma anedota, se eu não me engano, acho que essa história é real, vocês podem perguntar para o ChatGPT depois. O 11 de setembro, não sei se vocês estavam vivos, mas teve o 11 de setembro. Pegou todo mundo de surpresa, porque os analistas de inteligência dos Estados Unidos, eles eram todos iguais, eles tinham todos a mesma formação, tinham o mesmo corte de cabelo, casavam com o mesmo tipo de mulher, todo mundo era igualzinho. Então, quando começou a aparecer uns caras barbudos numa caverna, ameaçando os Estados Unidos, o cara falou, esquece, esse cara não vai fazer nada. Se ele tivesse alguém ali, que tivesse uma origem um pouquinho mais diversa, talvez ele tivesse levado a sério. Né? Então, veja o quanto é importante a gente reconhecer a diversidade humana, que não existe solução que funcione exatamente igual para todo mundo. Né? É interessante, uma hora eu comecei a ficar um pouco bodeado com essa tendência do hype. Tecnologia tem muito hype, né? Aliás, eu não sei se vocês já perceberam isso, tecnologia funciona assim. Né? Quando alguém inventa algum hype, alguma coisa da moda, aí você pode cobrar o preço que você quiser que você vende. É a hora que todo mundo ganha dinheiro. Certo? Aí depois passa um tempo, aí todo mundo começa a perceber que não é bem assim, alguém vai oferecer de graça, aí você não consegue mais ganhar dinheiro nenhum, até alguém inventar o próximo hype. Foi assim com blockchain, foi assim com tudo, certo? Certo. Eu falei, cara, eu quero ir atrás de gente que está fazendo diferença, gente que tem história para contar, né? Como aquela senhora do Camboja que cuidava da criancinha, né? Quem tem história para contar? Eu aí criei um projeto meu que não é monetizado, cara, é um projeto que eu faço sozinho, com essas câmeras que vocês estão vendo aí e tal, para dar destaque para pessoas que estão fazendo coisas que são legais. Um cara aqui em cima, ali da direita, o Lorival, veja só que história interessante, ele veio, se eu não me engano, da Bahia, ele estava deprimido, ele resolveu vir para São Paulo recomeçar a vida, chegou na rodoviária, foi assaltado imediatamente, perdeu tudo, virou morador de rua. Pum! Oi! Não começou bem, né? Bem-vindo a São Paulo. Né? E aí o que acontece? Esse cara gostava de ler, ele começou a frequentar abrigos da prefeitura, ele começou a perceber que tinha livros, ele foi organizando bibliotecas, ele foi vendo que livros poderiam transformar a vida de moradores de rua, e ele acabou ganhando um prêmio, ele acabou estudando, ele se formou em biblioteconomia e hoje ele é bibliotecário e trabalha na prefeitura com projetos de inclusão através da leitura. Uau! Essa é uma trajetória muito legal. Esse cara que está aqui com destaque, o Edu Mancebo, ele está usando a tecnologia para ajudar na inclusão do autista. O autista, como é que a tecnologia pode ser usada para a inclusão, para ele ter uma vida mais digna? Eu gravei uma entrevista com ele em que ele está tentando explicar o quanto o ChatGPT pode ser útil, ou o ChatGPT ou o Claude, tanto faz, para alguém como autista, porque o autista, o problema dele com relacionamento direto é que o cara não consegue, né, ele trava, ele não consegue controlar, mas se ele consegue se relacionar com o ChatGPT da vida, de repente ele consegue ter uma vida produtiva, um super trabalho legal. Várias pessoas, o Murilo Silva, eu conheci num evento também, conheci num TEDx em Londrina, o Murilo nasceu numa comunidade aqui em São Paulo, e ele conta que quando ele tinha 13 anos, ele pediu para o Papai Noel um revólver. Por que ele pediu um revólver? Porque os amigos dele estavam sendo assassinados pela rota. Então, ele tinha tudo para virar um bandido. E, na verdade, ele acabou seguindo o caminho que muitos de vocês seguiram. Ele aprendeu programação,
Ele era um cara empreendedor, hoje ele é um cara de sucesso em IoT e coisas do gênero, um cara super respeitado, Murilo Silva, mentor, né? Tem fatura pra caramba, e ele vai para as comunidades falar, meu, tem o caminho fácil, tem o caminho difícil, cara, dá para sair dessa lama. Né? Então, por gosto meu, né, eu tenho ido atrás de histórias que são histórias que de repente vale a pena a gente reconhecer, vale a pena a gente escalar, vale a pena a gente olhar em volta e pensar o que eu poderia estar fazendo que eu não estou fazendo. Né? Porque tem uma questão que é muito interessante aqui, vamos imaginar que vocês tivessem nascido na Finlândia, certo? Certo. O que tem para fazer na Finlândia? Está tudo resolvido, não tem nada, é vodka, eventualmente sexo, acho que nem isso. Né? Então a Finlândia deve ser muito chato, não tem nada para resolver na Finlândia. Cara, a gente vive num país que está pipocando de problema. É só olhar em volta, é só escolher. Quem vai fazer isso? Né? Esses dias saiu uma história curiosa, depressiva, que na verdade o índice de alfabetização entre as crianças caiu, eu acho que hoje 40% das crianças não são alfabetizadas. Aí você fala, que futuro tem um país que tem 40% das crianças que não estão alfabetizadas no começo da vida? É uma bola quicando. E a pergunta é, quem vai resolver? É o governo? Vai ser o próximo candidato? É cada um de nós? São os professores que estão aqui, conhecem essa realidade? Né? Então tem uma questão que eu acho que vale a pena a gente... Eu sei que vocês passaram aqui 2 dias vendo essas maravilhas todas que robôs podem fazer, que código pode fazer. Mas a diferença que realmente entre uma empresa que consegue usar isso, não é a tecnologia em si. Eu vou contar uma história pessoal. Acho que em 2009, 2010, faz tempo, eu estava na Microsoft. Eu nunca imaginei que eles fossem me contratar. Eu não sei mexer no Excel, mal e mal sei mexer no PowerPoint sem Copilot. Não é? Mas eu fui parar lá, é uma história, acabou sendo bem legal. Mas quando eu entrei lá, quando me chamaram, eu falei, olha, é o seguinte, eu não sei mexer no PowerPoint, eu não sei SharePoint, eu não sei nada, meu servidor é Apache, eu uso o WordPress e eu uso o Chrome. Tudo bem. Eu falei, tudo bem? Tudo bem. E meu celular é Android. Tudo bem? Tudo bem. Eu falei, pô, que legal. Aí o que acontece? Pô, eu tinha uma liberdade danada. Aí eu comecei a querer disseminar conhecimento, comecei a querer fazer ali uns projetos meio fora da caixa e tal. Eu criei um blog externo, eu criei um podcast interno. Cara, comecei a fazer um monte de coisa e a minha chefe, vai lá, cara, aqui é melhor você pedir desculpa do que pedir licença. Falei, pô, deitei e rolei. Aí um dia me chamou um cara de uma empresa, ele era RH de uma empresa que na época era 3 vezes maior que a Microsoft. Hoje a empresa é 3 vezes menor, tudo bem, acontece. E aí ele me chamou e falou, Renê, eu queria que você explicasse para a gente o que você usa, né? As ferramentas que você usa para fazer o que você está fazendo. Eu falei, bicho, são as mesmas ferramentas que todo mundo tem aqui. É a mesma coisa. Eu não estou usando nada demais. Ele falou, não? Eu falei, não, é que o WordPress todo mundo tem, o servidor Apache, tanto faz. Chrome, cara, não estou usando nada demais. Aí ele falou, ué, mas então por que aqui as pessoas não fazem nada? A minha pergunta é, quem aqui tem coragem de tirar a bunda da parede? Porque eu sabia que era uma empresa com uma cultura corporativa, bunda na parede. Todo mundo tinha medo de, né, aquela coisa do prego, o prego que levanta a cabeça, leva a martelada. Então, cara, você pode ter a ferramenta que você quiser, você pode gastar com a plataforma que você quiser, né? E aí? O que vai rolar? O rapaz falou do Shadow IT, né? Cada um vai fazendo suas pequenas coisinhas, vai fazendo um monte de gambiarra e acaba saindo tudo fora de controle. Você percebe que então a diferença toda é gente, é entender gente, é contratar as pessoas certas, é motivar as pessoas da maneira certa. Né? Aliás, eu lembro que recentemente estava numa empresa e aí o RH tinha um discurso maravilhoso, inclusão, diversidade, tudo bonito, eu chorei e tal, né? E aí de repente eu percebi que, né, um figurão, o CEO, falou uma coisa completamente inadmissível. Aí eu cheguei para o RH e falei, a pergunta é quem? Quem falou? Bom, ele pode, né? Alguns podem, outros não. Então é aquela história do quem é quem. Então, veja bem que como é que você se engaja de verdade, de coração, numa cultura corporativa, quando você percebe hipocrisia, quando você percebe que são 2 pesos, 2 medidas, quando você tem medo de errar, né? Eu me lembro com muita saudade dos lugares onde isso
por sorte, não existia, onde você podia todo mundo sabia o que o outro estava fazendo, você podia fazer projetos ali improvisados, tal. Essa foi uma história. Então, tá aí, vamos falar sobre impacto. É um projeto meu. Até está ali a Natália Pasternak. Quem lembra da Natália Pasternak? Eu gosto muito da história dela. Ela, na época da pandemia, ela é uma microbiologista e ela virou uma super divulgadora de ciência. Ela ia na televisão para falar sobre a pandemia. Tomava tiro de todo lado, porque era uma época muito difícil. Mas ela foi lá, não era o papel dela é um papel acadêmico, mas ela foi lá, deu a cara para bater e eu tenho certeza que ela fez diferença de muita. Eu consegui conversar com ela foi muito legal, o marido dela, o Carlos Horst, também é muito legal. E aí, recentemente eu fui para... Vocês já foram para Foz do Iguaçu? Vão. Primeiro que a infraestrutura é extraordinária, turismo assim de primeira categoria, serviços, tudo, muito, muito, muito bom. Mas a pergunta é, vão enquanto dura, certo? Porque tem um monte de problema pipocando no mundo que ninguém está fazendo nada a respeito, certo? A gente já está com crise hídrica para tudo quanto é lado, a gente está com seca não sei aonde, enchente na Casa do Chapéu, né? E aí eu fico me perguntando, eu não tive filhos, mas se eu tivesse filho ou neto, seja o que for, aí o cara, eu até fiz esse meme de manhã, eu fiz esse meme aí, né? Falei, achei que a inteligência artificial ia mudar o mundo para melhor. Na verdade, por enquanto, ainda não, porque a gente ainda está, fazendo a mesma coisa de sempre, a gente está querendo vender o que as pessoas não precisam, a gente está querendo, né, gerar mais tráfego para o site com conteúdo fantasma, seja lá o que for. Mas o que eu acho que pode acontecer, para a gente não esquecer, é pensar num quem, né? Nas gerações futuras, que quando elas não tiverem Foz do Iguaçu para ver como a gente tem, ela fala, peraí, a culpa é de quem? E aí você vai olhar no espelho, né? E aí você estava lá, bati minhas metas, né? Estou bombando, o mundo está acabando e a gente está preocupado em meta. Né? Então a pergunta, e não é aquela pergunta do Chapolin, né, quem pode nos salvar, senão eu vou acabar cantando aqui aquela música do Ivan Lins, depende de nós, eu sou um péssimo cantor, mas eu acho que se tem alguma coisa que vale a pena, a gente sempre que a gente ouvir qualquer coisa, que é muito arrebatadora, que é muito encantadora, que de repente parece que veio de algum lugar de autoridade, é tirar da cartola a pergunta quem? E aí, senão, o que vai acontecer é que a gente vai ficar para a posteridade que nem esse cara aí, com chapéu de burro, né? Esse é o risco que a gente corre. E aí, minha avó, né, vovó Helena, ela estava aí com 70, 80 anos, já mais velha, continuava não entendendo o que eu fazia, né? Continuava não entendendo. Mas ela tinha uma coisa que era muito bacana, que ela tinha uma memória extraordinária para poesia. Ela era capaz de declamar poesias imensas, professora, né? Poesias longuíssimas, super emocionantes, eu ficava todo emocionado e tal. Então, eu acho que em homenagem a ela, faz muito tempo, eu decorei um poema que eu acho que é muito bacana, que pelo menos agora aos 60 anos eu consigo falar com muita propriedade. O poema fala o seguinte: nunca sei ao certo se eu sou um menino de dúvidas, um homem de fé. Certezas o vento leva, só dúvidas param em pé. É um poema do Leminski e é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Aqui tem todos os meus contatos, um monte desses projetos malucos. Eu acho que eu até vou voltar. Será que eu consigo voltar e deixar o poema do Leminski, que é tão bonito? Deixa o poema do Leminski aí. Gente, muito legal, uma responsa, olha o tamanho dessa sala, cara, olha quanta gente. Uma responsa, espero ter acertado, não ter errado muito, né? É um prazer conhecer vocês, caras de verdade, pessoas, né? Enquanto isso é possível. Durante muito tempo isso não foi possível, durante muito tempo a gente viveu em telas, certo? Quanto tempo na pandemia a gente viveu fazendo conference call, quanto tempo a gente passou no Zoom, e agora a gente está redescobrindo a magia disso. A magia disso, em que tudo pode acontecer, a magia do improviso, a magia das conexões que você faz sem mais nem menos, a magia de você descobrir vários quens, que vão trazer perspectivas completamente diferentes
né, e que de repente a gente pode se engajar e a gente pode fazer coisas e pode fazer diferença. Eu acho que ainda dá tempo. Muito obrigado. Valeu. É isso aí. Obrigado, querido. Obrigado, tá? Parabéns. Obrigado a você, obrigado, irmão.